Olá, alunos! Na aula de hoje vamos falar sobre degradação de lipídios. Bem, uma pessoa que apresenta 60 quilos, ela tem uma camada de gordura de pele de 1 a 2 centímetros, tá? Essa camada corresponde ao quê? À hipoderme, tá? Está localizada, a terceira camada da pele. E ela tem uma série de funções importantes, né? Como, por exemplo, a manutenção da temperatura corpórea, né? Auxiliando aí para manter a temperatura corpórea. Por isso é importante ter esta camada de gordura. No entanto, uma pessoa com a mesma altura e tendo 90 quilos, ela terá uma quantidade dessa camada de gordura mais espessa. Será o quê? 6 centímetros. Ou seja, se localiza principalmente, né, na região do tronco e do baixo tronco, né, e dos quadris e coxas. Então, o que que acontece? Essa camada nessa região vai, é claro, ter a mesma função que esta, ou seja, proteger a pessoa para a manutenção da temperatura corpórea, para que não haja perda de calor. Só que agora são 6 centímetros, então isso vai super proteger, né, essa liberação de calor para o ambiente externo. Consequentemente, essa pessoa ela acaba sentindo muito calor, né? Ela acaba sentindo um calor exagerado em relação às pessoas que têm uma camada de gordura menor. Então, este é um dos incômodos, né? Eu não vou citar todos, desvantagens, né? De uma pessoa que está em sobrepeso. Tudo bem? Bem, o que é importante falar dos triacilgliceróis é que, como eles são muito mais reduzidos, né, então o número de oxidação deles é muito menor que o dos carboidratos, quando nós fizermos um processo de oxidação, nós teremos um rendimento energético muito maior, porque lembram-se quando eu falei nas aulas de introdução ao metabolismo, existem muitas maneiras da gente capturar energia, né, dos seres vivos capturarem energia de maneira geral. Então, tem os seres vivos que captam energia através da luz solar, tem os seres vivos que captam energia através das reações de oxidorredução, utilizando, então, os compostos inorgânicos, e tem os seres vivos que captam energia através da oxidação dos compostos orgânicos, e neste grupo entramos nós. Então, nós vamos fazer oxidação, é por esse processo que a gente recebe o quê? Energia. E é claro, quanto menor o número de oxidação, maior a quantidade de energia produzida. Por isso que os lipídios têm um rendimento energético muito maior em relação aos carboidratos. Para vocês terem uma noção, um homem adulto com 70 quilos, ele tem aproximadamente 15 quilos de triacilglicerol. Isso, se nós convertermos esses 15 quilos tudo em energia, dá 221 mil quilojoules, né? Aí, se eu pegar esse mesmo homem adulto, né, quer dizer, um outro homem adulto, e eu quero que ele tenha 221 kJ de energia, só que agora não de triacilglicerol, mas de carboidrato. Qual teria que ser a massa de carboidrato para fornecer essa mesma quantidade de energia? Olha só, ele teria que ter um peso adicional de 135 quilos de carboidrato. Isso aqui é adicional, ou seja, além dos 70 quilos que ele já possui, teria que ter mais 135 quilos de carboidratos para poder fornecer essa quantidade de energia. Então, veja que é uma grande vantagem a gente utilizar triacilglicerol como principal fonte de armazenamento de energia do que os carboidratos. A gente também tem uma fonte de armazenamento de energia através dos carboidratos, mas ela é muito inferior em relação ao dos triacilgliceróis.
Bem, os lipídios, eles são armazenados como gotículas envoltas por uma monocamada de fosfolipídio. Então, tá aqui a monocamada de fosfolipídio, tá? E os lipídios ficam lá dentro. Então, eu estou olhando aqui uma célula, tudo bem? É um adipócito, né? E ele tem uma cor, a gotícula contendo ali os triacilgliceróis, que é assim que a gente armazena gordura, né, na forma de triacilglicerol. A superfície dessas gotículas, ela é revestida por pirilipinas, que são essas proteínas aqui, tá? São as pirilipinas, que é uma família de proteínas que restringe o acesso às gotículas, evitando a mobilização prematura dos lipídios. Então, elas protegem para que não haja uma mobilização prematura desses lipídios de maneira desnecessária. Então, elas protegem essa gotícula, né? Quando os hormônios sinalizam a necessidade de energia, os triacilgliceróis são mobilizados. O que significa mobilização? Eles são retirados desse armazenamento. Então, eles estavam armazenados nessas gotículas e eles são retirados deste armazenamento, tá? E transportado para os tecidos. Então, aqui está a corrente sanguínea, né? Eles serão transportados na corrente sanguínea e serão utilizados em outros tecidos. Tá? Então, isso que se chama de mobilização. Bem, quais tecidos são esses? Então, musculatura esquelética, né, recebem os triacilgliceróis, coração e o córtex renal, para citar alguns exemplos. E lá, o que vai acontecer? Esses triacilgliceróis serão oxidados até formar o quê? Dióxido de carbono. É claro que nesse processo haverá formação de energia, que é justamente o que nós estávamos falando aqui no slide anterior, tá? Bem, a proteína quinase A, então vamos lá, né? Então, quando o hormônio é liberado, então aqui no caso o glucagon, ele se liga ao receptor de membrana, que ativa a proteína G, que, né, muda a sua subunidade, aí a gente tem, então, a ativação da adenililciclase, e essa, então, produz o AMP cíclico, que é um mensageiro intracelular. Ele vai ativar a proteína quinase A, que é esta daqui, tá? Então, essa proteína quinase A, quando está ativada, leva às mudanças que abrem a gotícula do lipídio para a atividade de 3 lipases, que atuam sobre o tri, di e monoacilgliceróis, liberando, então, os ácidos graxos e o glicerol, né? Então, nós temos a proteína quinase A, que ela vai ativar 3 lipases. Então, a primeira é a lipase sensível ao hormônio, que é essa daqui. O que a proteína quinase A faz? Ela fosforila, então ela vai colocar um grupo fosfato, né? A catálise, né, de um grupo fosfato, que será inserido, então, nessa proteína lipase sensível ao hormônio, que é chamada de HCl. Ela vai ter acesso à gotícula, e aí, com isso, nós vamos fazer, então, esta etapa de degradação desse triacilglicerol para que ele possa ser liberado, né? Além disso, ela também vai fosforilar as pirilipinas. Então, primeiro caso, HCl, né? HCl é hormônio sensitive lipids, né? Então, por isso que esse nome, tá? E aí, com isso, a gente vai ter acesso então, a gotícula. Bem, e aí, as moléculas de pirilipina, né, na superfície da gotícula aqui, que também vão permitir, então, né, a entrada desta enzima para que a gente possa fazer, né, a liberação do lipídio. É claro que essas pirilipinas, elas também serão fosforiladas, então ocorre uma fosforilação dessas pirilipinas, e quando elas estão fosforiladas, a gente tem,
essa permissão, tá? Essa dissociação, né, da proteína CGI, então ocorre uma dissociação dessa proteína CGI, da pirilipina, e essa CGI, então, ela se associa com a enzima triacilglicerol lipase, que é chamada de ATGL, essa daqui, e ativa. Então, nós vemos que aqui a pirilipina, ela estava associada com essa proteína CGI. Agora, com a ação da proteína quinase A, ela foi dissociada e ativou a nossa primeira lipase, que é a triacilglicerol lipase, no adipócito, que é chamada de ATGL, tá? Então, o que vai acontecer? É uma lipase, né, gente? Então, vai liberar o ácido graxo, um ácido graxo é liberado, né? E o que sobra? Um diacilglicerol. Tinha 3 ácidos graxos, agora só tem 2 ácidos graxos, correto? Ligados ao glicerol. O outro ácido graxo ficou livre, já está livre. Bem, aí a TGL, né, como eu falei, ativada, converte o triacilglicerol em diacilgliceróis. Essa pirilipina fosforilada, ela se associa com a lipase sensível ao hormônio fosforilada, permitindo acesso à superfície da gotícula lipídica, onde ela hidrolisa os diacilgliceróis a monoacilgliceróis. Então, a segunda aqui, né, lipase é justamente essa daqui, que ela vai hidrolisar esses diacilgliceróis em monoacilgliceróis. Nós vamos liberar mais um ácido graxo, tá? Eram 2 ácidos graxos ligados ao glicerol, liberamos mais um ácido graxo pela ação da HCl, e o que sobrou foi um ácido graxo ligado ao glicerol, que é chamado de monoacilglicerol. Ok. Agora, nós temos que retirar esse terceiro ácido graxo do glicerol. Então, uma terceira lipase, a monoacilglicerol lipase, MGL, que é esta daqui, hidrolisa os monoacilgliceróis. Os ácidos graxos livres saem dos adipócitos e se ligam à albumina sérica. Então, nós tivemos a liberação dos 3 ácidos graxos, né? O primeiro foi liberado pela ação da TGL, o segundo foi liberado pela ação da HCl, o terceiro foi liberado pela ação da MGL. Esses 3 ácidos graxos agora vão para a corrente sanguínea e lá eles são associados à albumina sérica. Essa proteína, ela pode se ligar até 10 ácidos graxos, então veja que elas conseguem fazer uma boa contribuição aí, associando esses ácidos graxos. Assim, os ácidos graxos são transportados aos tecidos, como músculo, esquelético, coração e córtex renal. Quando eles chegam lá nos tecidos, eles sofrem a beta-oxidação, né? E depois o ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória, tá? Bem, então aqui só para mostrar que quando esses ácidos graxos são liberados, né, os 3 ácidos graxos aqui são liberados, eles vão para a corrente sanguínea, e lá na corrente sanguínea, quem vai atuar é justamente a proteína albumina sérica, tá? Esta daqui. E são transportados. Essa albumina sérica, ela representa cerca da metade da proteína sérica total. Os ácidos graxos são transportados para os tecidos e depois eles entram nas células por transportadores específicos. Lá, eles vão servir como combustível. Então, aqui, um resumo, né, do que aconteceu. Nós tivemos, então, triacilglicerol, que eram 3 ácidos graxos ligados ao glicerol. Pela ação das lipases, sofreram reações de hidrólise, liberou o glicerol e os 3 ácidos graxos. Isso ocorreu nos adipócitos, tá? Bem, o que vai acontecer com o glicerol? Vamos ver, o glicerol é liberado na corrente sanguínea e no fígado, em outros tecidos, ele vai ser convertido a glicerol 3-fosfato. Então, é isso que acontece, nós temos o glicerol, pela ação da glicerol quinase, é convertido em glicerol 3-fosfato, recebe um grupo fosfato aqui do ATP, depois, uma desidrogenase passa por um processo de óxido-redução aqui, né?
converte de hidroxiacetona fosfato, que você já conhece, faz parte o quê? Da via glicolítica. Pela ação da triose fosfato isomerase, também uma enzima da via glicolítica, é convertido em D-gliceraldeído 3-fosfato, que entra então na via glicolítica e, portanto, passará por todas as etapas da via, por todas as etapas, não, ali já na etapa de gliceraldeído 3-fosfato em diante da via glicolítica, gerando então piruvato, que vai entrar no ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa e gerou ATP. Tá? Então, esse foi o caminho total do glicerol. Já vimos, então já falamos do glicerol, beleza. Agora vamos falar dos ácidos graxos. O que vai acontecer com esses ácidos graxos? Estamos aqui, nessa etapa. Os ácidos graxos, pessoal, como eu falei, eles vão parar nos tecidos alvo, que vão captar esses ácidos graxos e vão, então, fazer a oxidação para obtenção de energia. Essa enzima aqui, a sil-CoA sintetase, é uma enzima muito importante porque ela vai catalisar duas reações. Na primeira reação, nós vamos utilizar o ácido graxo, está aqui o ácido graxo, né? Lembrando que o ácido graxo é uma carboxila a um R, o que esse R? É uma longa cauda hidrocarbonada que pode ter duplas ligações ou não. Ocorre uma reação, então, com ATP, formando um intermediário, tá? Ele se libera pirofosfato, que são dois grupos fosfatos unidos. Esse intermediário reage, então, com enxofre da coenzima A e forma uma ligação aqui, tá? Com o nosso ácido graxo. Esse pirofosfato, pela ação da pirofosfatase inorgânica, libera 2 fosfatos, e o ΔG total desses dois processos será negativo. Tudo bem? O AMP, então, no fim do processo, também será liberado. Com isso, nós ativamos o nosso ácido graxo. O que significa isso? Que ele está pronto para participar das reações da beta-oxidação. Né? Para fazer a beta-oxidação, o ácido graxo precisa entrar na matriz mitocondrial, porque é lá que ocorre a beta-oxidação. A beta-oxidação, lembrando que é o que? A oxidação do ácido graxo para obtenção de energia, tá, pessoal? Conforme eu falei lá desde o início. Bem, para isso nós vamos precisar de uma molécula muito importante que vai auxiliar no transporte, que é a carnitina. Carnitina não é proteína, conforme vocês podem ver, apesar do nome ina, né? Muitos alunos confundem achando que é proteína, mas não é. É uma molécula pequena, tá? Que vai auxiliar esses ácidos graxos a entrarem na matriz mitocondrial. Então, os ácidos graxos ativados estão aqui, reagem com a carnitina, pela ação da carnitina ciltransferase 1, eles conseguem, então, se ligar à carnitina, né, liberam a coenzima A, carnitina leva, né, através de um transportador até a matriz mitocondrial, e lá, pela ação de uma outra enzima, carnitina ciltransferase 2, esse ácido graxo, então, liga-se a uma nova coenzima A que já estava lá na matriz mitocondrial, e fica aqui o ácido graxo. Então, nós temos o ácido graxo no início do processo e o ácido graxo aqui no final do processo. Vocês vejam que ele ficou igual, né? Ele passou por essas reações intermediárias com carnitina, mas a carnitina foi liberada e depois ela volta para cá no início do processo tudo de novo, portanto, ela é regenerada. Bem, a coenzima A é essa molécula aqui, uma molécula grande, né? Mas o que eu chamo a atenção desta molécula é justamente o grupo tiol, né? Porque é aqui que vai ocorrer a ligação, né, com o nosso ácido graxo. Então, essa é a parte importante, né, de ponto de ligação da coenzima A. A coenzima A, gente, ela é derivada do ácido pantotênico, tá aqui, né, uma vitamina. Então, a coenzima A é derivada de uma vitamina, o ácido pantotênico. Só para a gente ter uma noção geral do processo, então aqui está o nosso ácido graxo, a longa cauda hidrocarbonada, ele sofrerá uma oxidação parcial, são várias, né, que ocorrem, então chamado desses ciclos de beta-oxidação, liberando então as moléculas de acetil-CoA que entram no ciclo do ácido cítrico, liberam os carbonos totalmente oxidados, as coenzimas reduzidas
NADH e FADH2 transportam esses elétrons na cadeia de transporte de elétrons. O oxigênio é o aceptor final de elétrons, com isso ele é reduzido à água. Nesse processo, há uma grande liberação de energia e a gente produz ATP. Então, essa é a visão geral de tudo que vai acontecer. Nós vamos falar apenas desse processo aqui, que é da beta-oxidação, mas lembrando que depois essas moléculas liberadas, esses carbonos liberados, né, formarão um grupo acetil que se liga com a enzima A e tem todo esse processo aqui no final para gerar energia, conforme eu já havia falado desde lá do início, que era esse o nosso objetivo no fim das contas. Bem, beta-oxidação, gente, por que beta-oxidação? Porque a oxidação ocorre no carbono beta, né? Então, tá aqui, ó, o primeiro carbono, né, do ácido graxo está ligado ao enxofre, o segundo carbono, que é chamado, então, de carbono alfa, né, e o terceiro carbono é o carbono beta, né, eu fiz só essa associação aqui embaixo com a lisina para a gente ver que o carbono 1 é o carbono da carboxila, carbono 2 é o alfa, carbono 3 é o beta, que tem gente que acha que o carbono beta é, na verdade, o 2, e não é o carbono 3. E aí, nós temos, então, aqui na primeira etapa, nós temos a ação de uma desidrogenase, ou seja, uma reação de óxido-redução, na qual nós vamos utilizar a coenzima FAD, que será o que receberá os elétrons, né, então será convertida a FADH2, e aí nós vamos formar uma dupla ligação entre os carbonos alfa e beta, tá aqui. Essa dupla ligação, ela está na configuração trans, né, então por isso os hidrogênios estão em lados opostos, e para isso a gente chama de delta 2, porque foi onde ocorreu a dupla ligação do primeiro carbono, né, entre os carbonos 2 e 3. Depois, pela ação da enilcohidratase, nós vamos, como o próprio nome diz, hidratar essa molécula, então vamos romper essa ligação dupla e vamos colocar num dos carbonos a hidroxila, no outro carbono hidrogênio. Bem, esse carbono com hidrogênio ficou CH2 mesmo, o outro carbono, o carbono beta, ficou com a hidroxila. Posteriormente, então, esse carbono que estava com a hidroxila sofrerá uma nova reação de óxido-redução catalisada por outra desidrogenase, que é a beta-hidroxacil-CoA desidrogenase. Desta vez, nós vamos utilizar NAD+, como coenzima, gerando NADH, e aí, então, ocorre a oxidação no oxigênio, né, a ligação dupla entre o carbono e o oxigênio, e a gente tem então, a formação do beta-cetoacil-CoA. A oxidação entre o carbono e o oxigênio. Bem, a acetiltransferase vai fazer a última etapa dessa reação, na qual nós vamos utilizar uma coenzima A para romper essa ligação entre os carbonos alfa e beta, e aí com isso ela se liga ao carbono remanescente aqui, né, a cadeia remanescente, formando então um novo acil-CoA, só que agora com 14 carbonos. Olha, aqui no início ele tinha 16 carbonos, perdeu 2 carbonos, né, que saíram na forma de acetil-CoA, então ficamos com 14 carbonos. Essa enzima também é chamada de tiolase, né, a gente faz uma tiólise. O que é isso? Nós vamos utilizar o enxofre para romper essa ligação, e com isso ficamos com a nossa o nosso acil-CoA aqui, né, fazendo uma associação com hidrólise. Hidrólise, a gente utiliza água para romper uma ligação. Na tiólise, a gente utiliza enxofre. Bem, então aqui nós temos a nossa cadeia com 14 carbonos. O que vai acontecer? Tudo de novo, as mesmas reações. Então, acil-CoA desidrogenase, forma dupla ligação, depois uma hidratase, coloca aqui o oxigênio, a hidroxila, né, depois uma nova oxidação, formamos aqui o C-dupla-O, e por isso, por último, a tiólise, né, e aqui a gente tem um rompimento. Nós tínhamos 14 carbonos, depois dessa sequência de reações, passamos a ter 12 carbonos, porque 2 carbonos foram liberados e ligaram-se à coenzima A, formando então acetil-CoA. Veja que a cada vez que nós damos uma voltinha, né, digamos assim, nessa sequência de reações aqui, nós estamos liberando 2 carbonos e ficamos com uma cadeia com
2 carbonos a menos. Então, eram 14, liberou acetil-CoA, ficou com 12, liberou mais uma acetil-CoA, ficou com 10, e assim vai, até na hora que a gente fica com 4 carbonos, e aí nós vamos liberar o quê? 2 moléculas de acetil-CoA. O que é importante, né? Então, cada vez que a gente dá uma voltinha nisso daqui, né, nesse ciclo, isso daqui tem um nome, é chamado de ciclo de Linen, né? Então, é o ciclo de Linen, ou também chamada de beta-oxidação, porque a oxidação ocorreu lá no carbono beta, como eu falei para vocês. O que acontece cada vez que a gente dá uma volta no ciclo de Linen? A gente libera um FADH2, liberamos um NADH e liberamos um acetil-CoA. Tá? Além de, é claro, um ácido graxo reduzido de 2 carbonos. Essas coenzimas reduzidas fornecerão energia, porque elas vão transportar os seus elétrons na cadeia de transporte de elétrons e com isso será convertido em ATP. Esse acetil-CoA, gente, ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico, fosforilação oxidativa gera ATP. Tá vendo? Então, o objetivo final é gerar ATP. Bem, só falando aí que os animais hibernantes, eles acumulam, né, uma grande quantidade de triacilgliceróis durante o verão, porque no inverno eles hibernam, né, e durante o processo de hibernação há uma redução do metabolismo, mas o animal está vivo, né, e aí o que acontece? Ele não sai para se alimentar, tá, ele fica muitas horas, dias, semanas, né, hibernando e sem se alimentar, mas todos os metabolismos, processos metabólicos continuam funcionando. Então, quem que está fornecendo energia para que esses processos ocorram? Beta-oxidação, né? Então, beta-oxidação dos triacilgliceróis vai fornecer, então, essas coenzimas reduzidas e acetil-CoA para que isso possa ser convertido, por último, em ATP, né? E os ácidos graxos insaturados, eles são naturais, né? Eles são cis ou são trans? Eles são cis, gente. E se eles são cis, o que acontece? A nossa enuilcohidratase, ela só reconhece o trans. Então, a gente precisa fazer uma etapa inicial, né? Para que esse processo ocorra. O que nós vamos utilizar? Uma nova enzima, né? Então, tá aqui um ácido graxo que tem uma dupla ligação, no carbono 9 e 10, ele passa pelas primeiras etapas ali, né, no ciclo, passa pelo ciclo de Linen, né, liberando a cada voltinha 2 carbonos, então liberou 3 moléculas de acetil-CoA, chegou aqui, o que aconteceu? Agora a nossa enzima, enuilcohidratase, não consegue processar, a gente passa, então, por uma nova enzima, que é essa aqui, enuilcoa isomerase, que ela vai converter essa dupla ligação em cis para trans, e ficando em trans, aí sim a nossa enuilcohidratase consegue processar e continua as outras etapas do ciclo para a produção final de acetil-CoA, tá? Então, essa é uma etapa que ocorre simplesmente para a gente poder converter essa dupla ligação em trans e a enzima reconhecer e continuar o processo. E se nós tivermos um ácido graxo de número ímpar, então eu falei para vocês, com números pares, a gente ia produzindo acetil-CoA a cada voltinha no ciclo de Linen, no final liberava 2 moléculas de acetil-CoA, né, quando eram 4 carbonos. E quando tem 5 números ímpares? Bem, números ímpares continuam dando voltinhas e vão liberando acetil-CoA. Só que aí quando a gente chega com 5 carbonos, o que vai acontecer aqui no final? Bem, na última volta, nós temos isso daqui, né? Uma molécula com 5 carbonos, tá? Bem, essa molécula ela vai passar pelas etapas iniciais, como eu falei, né? Liberando os mesmos processos, tá? Do ciclo de Linen. E aqui, quando chega a etapa da tiólise, a enzima vem, né? Então, utiliza o enxofre aqui da coenzima A para fazer a tiólise. De um lado, nós temos já os 2 carbonos, né? Ligados à coenzima A, portanto, o acetil-CoA sai normalmente. Só que do outro lado, nós temos 3 carbonos. E aí, esses 3 carbonos se ligam à coenzima A e formam o quê? Propionil-CoA.
propionil-CoA pode dar mais uma voltinha no ciclo de Linen e fazer todo o processo e gerar, no fim das contas, uma acetil-CoA e um carbono só do outro lado? Não, não tem como isso ocorrer, tá? Propionil-CoA parou o processo por aqui. Então, na última volta do ciclo de Linen, com número ímpar, nós vamos ter uma molécula de acetil-CoA e uma molécula de propionil-CoA, ao invés de duas moléculas de acetil-CoA, tá? Então, ao invés de duas moléculas de acetil-CoA, a gente libera uma de propionil e uma de acetil. Esse propionil-CoA, o que vai ocorrer com ele? Ele vai entrar, né, por uma série de reações aqui, até chegar em succinil-CoA. Chegando em succinil-CoA, entra onde? No ciclo do ácido cítrico, tá? Então, lembra que o succinil-CoA está lá no ciclo do ácido cítrico. Então, aqui eu vou escrever ciclo de Krebs, né? Entra lá no ciclo de Krebs, porque foi convertido em um intermediário do ciclo de Krebs, que é o succinil-CoA. Para que essas reações ocorram, a gente precisa de uma coenzima muito importante, que é a coenzima P12. A propionil-CoA origina-se também da degradação de alguns aminoácidos nos ruminantes. De alguns aminoácidos. Os ruminantes constituem uma fonte de energia importante obtida a partir do propionato, um produto de fermentação microbiana do rumen. Né, e aqui tem, então, esses detalhes, né, mostrando melhor, então, essas reações, propionil para metilmalonil-CoA, depois metilmalonil-CoA é convertido em succinil, né, em succinil-CoA, tá, e entra no ciclo do ácido cítrico. Bem, aqui, então, os hormônios que vão ativar essa mobilização dos ácidos graxos são glucagon ou adrenalina, através da resposta com um mensageiro intracelular, que é o AMP cíclico, ativando a proteína quinase. Então, proteína quinase fica ativa. Com isso, ele vai atuar sobre a lipase sensível ao hormônio, né, que ela fica ativa, e também sobre a perilipina, que acaba ficando desligada de CGI, e com isso, CGI ativa a primeira lipase e a perilipina permite a entrada da HCl na gotícula para fazer a segunda, porque ela é a segunda lipase a atuar sobre o diacilglicerol, né? Então, com isso, no final do processo, nós temos o triacilglicerol, que vai liberar os ácidos graxos e o glicerol. Corpos cetônicos. Corpos cetônicos, então a formação de corpos cetônicos, ela ocorre no fígado e é exportado para os outros tecidos. A tiolase que catalisa a primeira reação é a mesma da última reação da beta-oxidação, né? Então, tá aqui a tiolase, nós vamos unir, então, duas moléculas de acetil-CoA e por uma série de etapas aqui, forma aceto-acetil-CoA, depois HMG-CoA, uma liase, e aí nós vamos formar os corpos cetônicos, que são essas três moléculas aqui, acetoacetato, acetona e beta-hidroxibutirato, tá? Beta-hidroxibutirato e acetoacetato podem ser utilizados como moléculas para fornecimento de energia, né? A acetona não. Então, a acetona ela acaba sendo volatilizada nos pulmões. Pessoas diabéticas descontrolada, né, que não tem sua doença controlada através de medicamentos, acabam tendo um hálito muito forte pela grande liberação de acetona nos pulmões. Então, aqui entrando em mais detalhes nessas reações, essas duas moléculas de acetil-CoA são convertidas em HMG-CoA e, por último, então, nos corpos cetônicos, né? Esses corpos cetônicos, eles são sintetizados no fígado e liberados na corrente sanguínea, e são aproveitados como fonte de energia pelos tecidos extrahepáticos, principalmente coração e músculo, então eles também fornecem energia, tá? E acabam fornecendo energia para esses tecidos. Nesses tecidos, então, o que vai acontecer? Olha só, então a gente tem aqui beta-hidroxibutirato convertido em acetoacetato. Essa enzima é bom destacar que ela é ausente no fígado, né? Então, no fígado não consegue aproveitar os corpos cetônicos como obtenção de energia. E aí, então, formam o acetoacetil-CoA,
Pela ação da tiolase, nós vamos converter em 2 moléculas de acetil-CoA. Essas 2 moléculas de acetil-CoA vão entrar no ciclo do ácido cítrico e com isso nós temos formação de energia. A acetona não é oxidada, ela acaba sendo volatilizada nos pulmões. Então, o que que acontece? A acetil-CoA, ela tem 2 opções, conforme eu mostrei para vocês. Ou ela vai para o ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa, ou ela vai para corpos cetônicos. O que que vai acontecer? Qual caminho vai ocorrer? Durante o jejum, a gliconeogênese retira a maior parte dos intermediários do ciclo de Krebs, desviando a acetil-CoA para a produção de corpos cetônicos. Se houver grande quantidade de acetil-CoA pela beta-oxidação e não houver degradação de carboidratos, a acumula, pois não haverá piruvato e sua conversão ao oxalocetato. Acetil-CoA acumulada é convertida em corpos cetônicos. Ocorre durante o jejum prolongado e diabetes, ok? Então, tá aqui, formação de corpos cetônicos e exportação do fígado. As condições que promovem, então, a gliconeogênese, diabetes não tratadas, né, redução muito severa dos alimentos, né, uma pessoa subnutrida ou desnutrida, acaba reduzindo, então, o ciclo do ácido cítrico, porque a gente acaba, com isso, a gente acaba não tendo oxalocetato, e aumentando, então, a conversão de acetil-CoA a acetoacetato. Essa coenzima A permite, então, a formação continuada da beta-oxidação, né, através desses ácidos graxos. Então, os ácidos graxos aqui, pela beta-oxidação, forma acetil-CoA, que entra no ciclo do ácido cítrico, para isso é necessário o oxalocetato, né, e esse oxalocetato pode ser convertido em, ele pode entrar no ciclo do ácido cítrico e formar ATP, né, se for a necessidade, for nesse momento, ou não, ele pode formar oxalocetato é convertido em glicose, que vai para os tecidos. Ou pode haver a formação de acetona, né, e aí forma, então, dos corpos cetônicos, né, os corpos cetônicos, e esses corpos cetônicos são exportados para fornecimento de energia em outros tecidos, ok? Então, era isso que eu havia essa é a nossa aula de hoje. Obrigada, tchau.